A gente deve falar sobre isso na igreja, a igreja tem que se meter no dinheiro dos fiéis. E já tem outros que é o contrário. Não, se é cristão, como é que vai ser rico? Ou ser rico é pecado. Automaticamente tem que ser pobre. Se é cristão, tem que ser pobre. Então, olho para um bem de forma idolátrica e isso gera outros pecados, ele vai se tornar... Ele em si não é o mal, mas os efeitos da minha relação com ele vão se tornar maléficos. O que muitas vezes causa essa divergência de opiniões é a compreensão parcial do que a Bíblia fala sobre o assunto. Então tem que pegar o todo, não só nesse assunto financeiro, mas qualquer assunto que a gente for trabalhar, temos que pegar a Bíblia como um todo, porque o autor é um só. O que é bíblico não é o que você leu na Bíblia, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia, ela não é um versículo da Bíblia. A Bíblia é a Bíblia, a completude daquele... Se a pessoa ama o dinheiro e ele trata o dinheiro de uma forma passional, isso vai ser um objeto de muito desejo, muita ambição, e se ele tem, vai ser um objeto de ciúme, logo isso vai gerar ganância e uma série de outros pecados. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Bíblia Responde. Se você não conhece o nosso podcast ainda, é um podcast que é uma parceria entre a Segunda Igreja Presbiteriana do Brasil, de Ji-Paraná, a Quarta IPB também aqui de Ji-Paraná e o Seminário Presbiteriano Noroeste do Brasil, que é o nosso seminário também situado aqui em Ji-Paraná, Rondônia, Brasil. Nós estamos aqui mais uma vez para trazermos uma dúvida, um tema específico muito pertinente. Você vai saber, você já deve saber qual é, viu um pouquinho aí do que vai acontecer no episódio de hoje antes da nossa introdução, então você já sabe qual é o tema. E, como sempre, buscando as respostas para essas dúvidas à luz da Palavra de Deus, porque esse é o nosso objetivo, né? O nome do nosso podcast é A Bíblia Responde, porque é isso que a gente quer, encontrar na Bíblia, que nós acreditamos, e acreditamos não é pensamos que seja, mas temos certeza de que é a Palavra de Deus. Então nós acreditamos que ela é a Palavra de Deus, e sendo a Palavra de Deus é o caminho pelo qual nós devemos encontrar respostas para as dúvidas que nós temos, né? Então, esse é o nosso objetivo e convido você para participar desse episódio, estar com a gente do início ao fim. Também já te convido a seguir o nosso podcast, seguir ali, se inscrever no canal do YouTube, seguir o Instagram, que é onde a gente publica a maioria dos cortes. Se você está ouvindo pelo Spotify também, seguir aí no Spotify para que você acompanhe os outros episódios e também acompanhar os Instagrams das nossas igrejas parceiras. Hoje, nós estamos aqui com os nossos pastores da Quarta IPB e aí nós temos uma novidade. Eu já vou apresentar os pastores, agradecer a presença deles. Pastor Alberto, se você conhece o podcast, já conhece o pastor Alberto. E nosso pastor Luciano, novo integrante, ano novo, personagem novo. Pastor Luciano, novo pastor da Quarta IPB, né? O pastor Ivo, acho que a gente comentou sobre isso no último episódio, né, pastor? Sim. Ele iria para Ouro Preto, né? Ele está em Ouro Preto agora. E aí o pastor Luciano agora de Ouro também, Preto pra cá. Olha só, essa dança das cadeiras dos presbitérios, né? Do sino. Pastor, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui. Pode se apresentar para a nossa audiência. Muito bem, André, bom dia a toda a audiência. Graça e a paz do Senhor para todos. É uma alegria estar aqui no podcast, né? A Bíblia Responde, e falar sobre um tema tão pertinente como é o nosso tema hoje, né? Algo que eu particularmente gosto muito também de estudar. Achei que você ia falar que eu gosto muito de dinheiro. Também, né? Tem que seja para comprar um picolézinho, um açaí. É bom, nós precisamos dele o tempo todo, né? É bom. E é uma alegria estar aqui e poder falar sobre esse assunto e compartilhar com a audiência desse podcast aquilo que Deus já tem nos instruído, que temos também vivido de experiência nessa área, né? Então, uma alegria estar com você. Show de bola. Rev também é professor no seminário, né? Exatamente. Eu leciono na área de Novo Testamento, né? De grego e introdução, teologia do Novo Testamento, e também coordeno a área pastoral do seminário aqui de Rondônia. Que legal, muito bom, muito bom. Rev Alberto também dá o olá. Bom dia, André. Bom dia. Luciano. Ou boa tarde, né? Ou boa noite, ou boa madrugada. Tá certo. E também a todos, né, que nos assistem. Então, estamos aqui mais uma vez, né? Prazer para nós estar participando desse podcast. E como o pastor Luciano já falou, né, um tema que é importante, logicamente, que a gente tem que buscar sempre na palavra de Deus, né? Seja qual for o assunto, qual for o tema, é na palavra que vamos encontrar, né, as respostas
como lâmpada, nossos pés, luz para o nosso caminho. Então, esse assunto também podemos encontrar e podemos orientar através daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, esperamos que realmente seja útil, né? Não só para nós aqui, mas para todos que estarão assistindo, possa ajudar de alguma forma a lidar com esse assunto de maneira correta, de maneira bíblica. Sim. Amém, glória a Deus. Que seja assim, né? Que assim seja. Amém. E como a gente já está falando aqui, como vocês já viram no início, o nosso tema é um tema muito curioso, né? E muito controverso. Porque a gente percebe que, assim, existem muitas formas de enxergar o como a gente deveria lidar com o dinheiro, em especial num contexto religioso, né, num contexto de igreja. Algumas pessoas vão dizer que isso é um tema particular e que a igreja não tem que se meter e não tem que falar sobre isso. Outras vão achar que, na verdade, o dinheiro tem que ser, sim, um assunto, inclusive, muitas vezes, sendo tido como um termômetro espiritual. E é engraçado que, assim, sendo termômetro espiritual, para alguns, é um termômetro de que significa, né? Que quem tem muito é muito espiritual e quem não tem deveria ser mais espiritual. E, por outro lado, tem quem acha que quem tem muito é pouco espiritual e quem não tem, que na verdade é espiritual. Então, a gente vê o quão é controverso, né? Assim, existem várias formas de enxergar. Qual é a sua? É a minha pergunta inicial, né? Como que você vê esse tema? A gente deve falar sobre isso na igreja. A igreja tem que se meter no dinheiro dos fiéis, né? Como que a gente lida com isso? É um pouco disso que a gente vai trazer hoje. E a gente não vai, né? Eu acho que já introduzindo a ideia desse episódio, se você espera por isso, eu não quero te decepcionar. Então, não é trazer uma fórmula mágica para enriquecimento. Eu acho que a ideia não é essa. E nem demonizar, né, assim, o dinheiro, né, e inclusive a prosperidade financeira, né? Acho que a ideia também não é essa, mas é fazer o caminho talvez mais difícil, mas mais produtivo, que é justamente isso, olhar para a palavra de Deus e entender o que ela fala sobre isso. Como que a Bíblia nos mostra, né, e nos ensina, e o que ela nos mostra e nos ensina sobre esse tema, né, e como nós devemos lidar com ele à luz da palavra de Deus. Esse é o tema, esse é o assunto a ser discutido, e eu sei que tem muitas dúvidas, muitos pontos, muitas janelas que a gente pode entrar, mas vamos tentar aqui, no tempo que temos, trabalhar o máximo possível dentro da palavra de Deus. Ok? Show de bola. Vamos aí. Então, pra gente começar, antes da gente entrar no que a Bíblia diz necessariamente, eu queria entender, assim, de vocês, qual a visão de vocês sobre por que esse tema ele é tão sensível. O que faz com que esse tema, de alguma forma, seja, me parece, não sei se eu estou enganado, até mais sensível do que outros temas, né? Assim, essa esfera da vida, esse assunto, né? Por que ele gera tanta sensibilidade, tanto milindre, muitas vezes, enfim? Existem alguns temas, né, que podemos dizer que são mais sensíveis do que outros, ou que há mais assim, entendimento até equivocado, né, com respeito àquilo que a Bíblia ensina, aquilo que o cristão pode ou não pode praticar. Um deles é esse, né? Questão financeira, questão sexual e outros mais que poderíamos aqui listar. E ele, então, acho que você já até falou um pouco sobre o porquê, né, dessa controvérsia, dessa sensibilidade, devido a essas visões diferentes, né, o pensamento diferentes sobre o lidar com o dinheiro, né? Os extremismos, né? Enquanto alguns pensam que realmente não, cristão, ele é filho de Deus, então ele tem que ter muito dinheiro, ele tem que ser próspero, né? Prosperidade, tem que ser rico, né? Obrigatoriamente tem que ser rico. E já tem outros que é o contrário. Não, se é cristão, como é que vai ser rico? Né? Cristo não tinha nenhuma pedra para reclinar a cabeça. E aí vamos encontrar alguns argumentos, né, para dizer que o ser rico é pecado, né? Então, automaticamente tem que ser pobre, né? Se é cristão, tem que ser pobre. Então, devido a essas divergências, até mesmo no meio daqueles que se intitulam como cristãos, é que causa essa sensibilidade aí no tema, né? Penso dessa forma aí. E é interessante, assim, que dentro do que você falou, né, a gente percebe que essa sensibilidade e esses pontos de vista, muitas vezes eles vêm de um contexto
histórico bíblico. Eu não sei se esse termo que eu tô usando tá correto. Sim. Por isso que eu fico feliz do podcast, que a gente fala com quem sabe, então se eu errar, vocês corrigem. A responsabilidade é de vocês, não é minha. Tá certo. Mas assim, no sentido de tipo isso, né? Jesus não era rico. Então, né? Logo, a gente deve ser como Jesus, então não devemos ser rico. Então isso parece uma sabedoria advinda da Bíblia, né? Mas não sei se é bem assim. Há controvérsias. Né? Parece que talvez seja uma confusão interpretativa. Sim. Que acaba gerando essas coisas. Sim. E eu creio que o problema da questão de lidar com as finanças, né, envolve além dessa questão de conceitos, o que cada um crê, mas tem também a questão do coração, né, que é um aspecto passional. Por isso que Jesus sempre, quando trabalha em relação ao dinheiro, ele trabalha também a questão de amor, né? Sim. E quando nós amamos muito uma coisa, aquilo se torna algo muito sensível, que vai gerar talvez ciúmes e ser gatilho para uma série de pecados. E tratando com finanças não é diferente. Se a pessoa ama o dinheiro e ele trata o dinheiro de uma forma passional, isso vai ser um objeto de muito desejo, muita ambição, e se ele tem, vai ser um objeto de ciúme, né? de não querer perder, de não querer compartilhar. Logo, isso vai gerar ganância e uma série de outros pecados, né? Então, eu acho que por isso é tão sensível. Então, tem esse aspecto conceitual, né? O que cada um crê, né? Dependendo da matriz teológica que a pessoa abraça, ele vai entender que dinheiro é evidência de bênção, de prosperidade, e o outro vai entender que não, a pobreza que é evidência de verdadeira piedade, verdadeira expressão de Cristo, né? E aí, quando nós olhamos para Jesus, como foi mencionado, Jesus lidou isso de uma forma natural, né? Ele era o dono do ouro e da prata, ele não se impressionou quando Satanás quis oferecer para ele todas as riquezas do mundo, porque na verdade ele já é o dono de tudo, né? Então ele não se impressiona com aquilo que ele mesmo é o dono do ouro e da prata. Então, nesse sentido, Deus é o mais rico de todos, né? Porque ele é dono de tudo que existe. Então, e o que ele quer realmente é mostrar o que ele é o verdadeiro tesouro, né? Eu acho que esse é o ponto. E essa questão de, como você citou aí, a questão bíblica, né? O que muitas vezes causa essa divergência de opiniões é a compreensão parcial do que a Bíblia fala sobre o assunto. Sim, exatamente. Você pega alguns versículos, você vai ter base para dizer tem que ser rico, né? Ou pega alguns versículos, vai dizer tem base para ser pobre, né? Então tem que pegar o todo, não só nesse assunto financeiro, mas qualquer assunto que a gente for trabalhar, né, que for buscar na palavra a resposta para aquela situação, para aquele problema, temos que pegar a Bíblia como um todo, porque o autor é um só, né? Sim. Não é que são vários escritores, mas o autor é um só, é Deus, né? Que usou os autores, os escritores do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então, ela apesar de ser Bíblia, né, uma coleção de livros, mas é um livro só, que trata de todos os assuntos que nós podemos recorrer. Então nós temos que buscar em toda a Bíblia a respeito daquele tema que nós estamos trabalhando, e com finanças não é diferente. Perfeito, eu acho que esse é um ponto muito fundamental mesmo, né? Assim, o entendimento de como funciona a resposta da Bíblia às nossas indagações, né? Sim. E que muitas vezes a gente vê isso mesmo, né? Aquele bíblico, né? Não, mas eu tô falando isso e é bíblico, né? E aí essa compreensão que exatamente o que você falou, né? Assim, de que o que é bíblico não é o que você leu na Bíblia, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia, ela não é um versículo da Bíblia. Né? A Bíblia é a Bíblia, a completude daquele... todo, né? Enquanto você estava falando, eu lembrei, assim, de alguns momentos em que a gente vê esses julgamentos do Supremo Tribunal, essas coisas assim, e que o juiz... Eu não sou muito bom com esses temas, então talvez eu fale algo meio errado aqui, mas que o juiz vai dar ali o... Veredito? Tipo assim... A sentença. Isso, o voto dele. Certo. Ali num contexto de Supremo que tem vários juízes e cada um vai dar ali o voto dele para aquilo. E aí ele vai lendo, e à medida em que ele vai lendo a justificativa dele pro voto dele, parece
parece que ele vai dançando entre um lado e outro, né? Não sei se, assim, se a audiência já teve essa experiência. A gente fica na dúvida. Você fala, então ele vai fazer, ele vai voltar pra isso. Aí, não, acho que ele não vai, não. E aí, você vai entendendo, claro que isso, a Bíblia não é o que isso é, né? Isso são seres humanos falhos e tudo mais. A Bíblia foi escrita por seres humanos falhos, inspirados por um Deus perfeito, por isso que você traz isso de que o autor da Bíblia é o próprio Deus, né? Através dos escritores que ele mesmo usou. Então, não é como o homem, né? Mas é um exemplo, né? Assim, uma parábola, por assim dizer, pra gente entender a lógica de que se você pega um texto fora de contexto, você não consegue entender a completude do conceito, né? E aí é o que muitas vezes acaba acontecendo. E achei muito interessante, Heavy, sua pontuação sobre o problema que é um problema do coração, né? Assim, e que mexe com paixões. E quando mexe com paixões, a gente tem uma tendência a ir para a escritura com pressupostos. Exatamente. Né? Então a gente não vai a gente não vai como quem pergunta, a gente vai como quem procura evidência do que a gente já acredita. E não quer ser contrariado, né? E não querendo ser contrariado, exatamente. É isso aí. E o texto aqui de Mateus 6, né, fala que o próprio Senhor Jesus Cristo, aqui no Sermão do Monte, ele fala sobre isso mesmo, né? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, né? Então, é essa questão, né? A fonte é o coração que vai dizer se eu estou lidando de maneira correta com aquilo que Deus permite que eu tenha em minhas mãos. Perfeito. Seja pouco, seja muito. Porque, por exemplo, a questão da avareza, né? Que é esse apego demasiado, exagerado à riqueza, não é um pecado exclusivo do que tem muito, né? Há pessoas que talvez não tenham tantos valores, né, em suas mãos ou em seu poder, mas vai mexer para você ver, né? Então não é a quantidade que faz alguém ser avarento, né? Ou ter avareza ou não. É o coração, né? Pode ser uma pequena coisa, pode ser um objeto, ou pode ser uma fazenda, ou pode ser uma coisa muito grande, que vai revelar até que ponto esse bem pequeno ou grande, muito ou pouco, está ocupando espaço no coração, um espaço indevido no coração, né, que deveria ser ocupado somente por Deus, né? Então trabalhar com isso é importante. Um termo que me chama muita atenção é o bem, né? A gente sempre fala bens materiais, né? A gente não fala maus materiais. É verdade. Porque os bens são bens mesmo, eles proporcionam bem, mas à medida que quando eu olho para um bem de forma idolátrica e isso gera outros pecados, ele vai se tornar... Ele em si não é um mal, né? Mas os efeitos da minha relação com ele vão se tornar maléficos. Mau uso, né? Então isso é muito complicado. Desde Gênesis, quando Deus ele estabelece o trabalho para o homem, que não era uma consequência do pecado, mas era uma ordenança de Deus para o homem para ser bênção na vida dele. Então, à medida que ele cuidasse da natureza e das coisas, isso automaticamente ia promover o bem, né? Consequentemente, a prosperidade. Então, a prosperidade é quase que uma coisa natural. Quando nós temos uma boa relação com o trabalho, produzimos bens, né, riquezas, isso associado a uma boa gestão, administração, que entra no aspecto da mordomia cristã, isso quase sempre vai trazer o caminho da prosperidade, né? Que seria um caminho saudável. Você falou assim, vai trazer prosperidade, que é um caminho saudável. A questão é que aí a gente tem que lidar com o resultado disso, né? Exatamente. E lidar com o resultado disso é um desafio, porque aí a gente precisa lidar com o nosso coração, à medida em que as coisas acontecem na nossa vida. E aí, seja no caminho da prosperidade, que assim, como você muito bem falou, né? Um caminho um tanto quanto natural de um bom desenvolvimento daquilo que você executa enquanto trabalho, né? Mas ainda que seja um caminho natural, não é um caminho necessariamente único. Pode ser que você desenvolva um bom trabalho, mas circunstâncias não permitam que você tenha um bom resultado ou um grande resultado disso, né? Então, porque eu vou sair um pouquinho do assunto, porque eu vi um vídeo hoje de uma mulher falando, tipo assim, meio que criticando a igreja. Eu tô saindo totalmente do assunto, mas criticando a igreja, porque a igreja falou que se ela fizesse tudo certinho, o casamento dela daria certo. E aí ela casou virgem com 27 anos e ainda assim o casamento foi horrível e tudo mais e tal.
E isso é uma coisa assim, tão advinda de uma não compreensão do que é a vida com Deus, né? Assim, do que é o relacionamento com Deus e como as coisas se organizam, digamos assim, né? na vida desse lado da eternidade, né? E com dinheiro é assim também, né? Não é, então se você for pra igreja, se você orar e se você trabalhar direitinho, você vai ser rico. Não é bem assim que a vida funciona. Mas, naturalmente, é normal que isso aconteça. Exatamente. Que foi o que você colocou, né? É um princípio de sabedoria, né? Exatamente. E é interessante que é um aspecto que a gente poderia fazer uma associação de relação, né? Porque nós temos uma relação com o dinheiro e com as riquezas. Assim como nós temos uma relação com as pessoas. E essa associação ela é quase que obrigatória, né? Quando a gente fala dessa questão de finanças. Porque na nossa relação com as pessoas, Deus nos manda amar. E na nossa relação com as riquezas e com os bens, Deus manda cuidar. Mas geralmente a gente inverte o caminho, né? A gente ama as coisas e usa as pessoas, né? Estou falando da gente no sentido bem genérico. Humano, né? Humano. A tendência natural do ser humano é querer usar as pessoas e amar as coisas. E quando esse caminho, que é uma rota que deveria ser paralela, ela se perpassa, né? Ela se cruza e os polos ficam invertidos, né? Como a bateria vai dar curto, né? Vai dar problema, né? Vai dar problema. Interessante também, nós estamos falando aqui de se ter ou não ter, indica espiritualidade ou não, né? Agora, se a gente olhar um pouco antes dessa situação, vamos pensar no como ter, como obter, né? E a gente vê aí no nosso dia a dia que muitas pessoas, né, isso não é de hoje, mas estamos vendo de maneira talvez assim mais gritante, né? Querem ter, mas não ter da maneira correta, né? Então, quer dizer, já é um passo antes do possuir que já está levando a uma atitude errada. Já evidencia um coração desregulado, né? Imagina a pessoa, né, buscar obter aquilo que poderia ser realmente correto, bênção na vida dela, né? Que ela iria administrar corretamente, mas ela já está buscando ter aquilo ali de maneira indevida, né? Através de recursos e meios ilícitos, né? Que não é aquilo que a própria palavra de Deus fala, como o pastor citou a questão do trabalho, né? Eu até lembrei aqui do Salmo 128, né? Que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, né? Ou seja, tem essa relação, esse respeito, essa obediência a Deus e anda nos seus caminhos. E o 2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então, ao princípio, como é que eu vou alcançar o que eu preciso para minha vida diária, com a minha família, para ter uma dignidade? Pode ser pouco, mas com dignidade, ou pode ser muito também com dignidade, e eu vou ter então a condição de administrar corretamente essas finanças, né, que deve colocar em minha mão, mas tem que ser de maneira correta. E a gente vê aí tantas atitudes erradas, né, tantos escândalos, né, envolvendo aí tantas pessoas que poderiam estar agindo de maneira correta, até mesmo, infelizmente, citam pessoas ligadas à religião, líderes religiosos, e para muitos, infelizmente, coloca todo mundo num pacote só, e são os cristãos, ou são os crentes, né? Ou são os evangélicos, achando que todo mundo age daquela forma. Infelizmente, isso acontece. E outras coisas mais, por exemplo, a questão de obter através de jogos, né? Quantas pessoas estão, né, se atolando em dívidas porque querem ganhar de maneira que não é a maneira do trabalho, né? Estou aqui julgando quem faz isso, mas é a questão de precaução para não agravar ainda mais. Eu quero, então, conquistar um valor para a minha vida pessoal, para a minha vida familiar, e vai buscar em recursos indevidos que ao invés de melhorar, pelo contrário, piora mais ainda. Então, assim, o ter ou não ter é um passo, o segundo passo, vamos dizer, mas o primeiro passo é o quê? Como é que eu vou obter isso aí? Então, também na palavra, né, como falamos anteriormente, né, a palavra traz as respostas, né? E o próprio Deus, mesmo quando o homem pecou, ele não desistiu do homem, ele não descartou o homem, jogou fora, mas ele foi ao encontro do homem e ordenou que ele tivesse ali, antes do pecado, né, cuidar do jardim, zelar do jardim, tudo mais, trabalhar, é a bênção de Deus, e depois também a mesma coisa. Então, o trabalho em si é bênção e é o recurso que nós temos corretamente, biblicamente, para alcançar o que nós precisamos para viver com dignidade. E saber depois, então, que esse bem chegar em nossas mãos, né, esse bem, né, chegar em nossas mãos, administrar corretamente para que ele continue sendo bem e não se transforme em algo mal para a nossa vida, da família, até da sociedade.
então jogar em bet não pode? É engraçado que são as coisas tão óbvias, mas que não são tão óbvias assim, não. Às vezes é uma coisa que, assim, passa tão desapercebido, né? E que, assim, como você estava falando, né? Muito bem colocou... É tão óbvio que não faz sentido que às vezes pra gente é difícil explicar. Mas assim, se pra você que tá ouvindo a gente não é óbvio, não se doa por isso, porque é normal, né? O processo de santificação, ele é um processo. Se você já entregou sua vida para Deus, se você já reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele vai te mudando, Ele vai te mostrando e transformando seu coração. E esse é o caminho, né? O caminho do viver com Deus, muito mais do que obedecer as regrinhas que vão sendo impostas, é ir sendo santificado, né? E aí não é sobre não poder... Mas não é o correto mesmo, não. E por que não é o correto? Porque provavelmente está evidenciando algo no coração que está descompensado, né? Que é de fato isso, assim, o não entender que o recurso vem de determinada forma, não entender que o recurso ele tem que vir da forma como ele deve vir, uma ganância do querer ganhar, e é bem sobre isso. Então, olha, infelizmente, não vamos poder fazer propaganda de bet então no nosso podcast, né? Você falou de ser óbvio, né? E parece realmente ser óbvio, mas veja só, a pessoa vai buscar esse recurso através desse recurso aí, né, de bet ou outro tipo de recurso que não seja o correto, e ela vai só se atolando e ela não consegue enxergar. Então parece que tem uma cegueira tão grande, né, que ela não consegue enxergar, talvez fique até com raiva de quem chega nela. Para com isso, não está certo, tal. Então realmente é importante ser dito, mais uma vez, sem julgar ninguém, sem condenar ninguém, mas alertar para que a pessoa possa buscar no caminho certo, né, ao trabalho, a bênção de Deus, e vai ter, com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor, porque também não merecemos, aquilo que a gente precisa para viver dignamente. E a gente falou sobre isso no episódio do pecado, né? E eu acho que vale, assim, fazer essa menção aqui, que de fato, né, isso que você falou sobre a cegueira que as coisas, né, o pecado vai causando em nós, ela muitas vezes nos aprisiona mesmo, né? Então, assim, seja essa situação, né, do vício em aposta e tudo mais, ou qualquer outra situação, quando você fala sobre não julgar, não é no sentido de que a gente está falando, mas tudo bem você viver dessa forma. É no sentido de que a gente não está falando isso para te... como se fosse assim, pra gerar um machucado que só doa, mas é pra gerar um machucado que cure, né? Que é como a palavra de Deus nos fala, né? Que toda disciplina no início ela parece só doer, mas depois ela produz fruto positivo, né? E essa é a ideia. Então, assim, se você tá aprisionado em qualquer uma dessas coisas, a gente tá falando isso realmente, assim, com todo o amor, assim, para ser bênção na sua vida e para que você se veja livre disso. Se liberte, e né? Exatamente, encontrar Deus, encontrar Cristo é isso, né? É nos libertarmos de nós mesmos, né? Do que o nosso coração pecaminoso do que o nosso coração falho e dos buracos em que nós mesmos nos colocamos. E eu não tenho dúvida de que, assim, os nossos pastores aqui da 4ª PB, nós ali na 2ª também, a gente quer ser bênção na vida de todo mundo que tá ouvindo. Sim. Então, e se você não é daqui de Paraná também, enfim, encontre, né, uma igreja, pastores, uma comunidade que te ajude, porque a gente precisa de ajuda. A forma como Deus faz isso na nossa vida, de nos libertar, também é através da igreja, através da comunhão com os irmãos. Então você pode ser livre disso. E a gente está aqui para ser bênção mesmo, né? Isso tem sido um problema, né, social. Sim. Né, porque, especialmente assim, geralmente nas camadas mais pobres mesmo, as pessoas já estão, muitos, né, especialmente jovens, adolescentes, se viciando, né, em jogos e tudo mais. Né, e isso já extrapolou até o campo da igreja, né, a própria sociedade, né, as pessoas têm debatido esse tema exatamente na preocupação de que as pessoas se libertem desse vício, porque se elas precisam melhorar de vida ou ter uma vida mais confortável e tudo, não é através da bet ou do jogo que ele vai conseguir, ao contrário, isso aí ele vai só dizimar talvez um pouco que ele tenha, né? Sim. E aí entra num aspecto muito interessante, né, que o pastor Alberto falou, que o trabalho, a maneira digna, né, de adquirirmos bens e riquezas é o trabalho, né, é o meio regular que Deus nos deu.
E aí a pessoa fala, mas eu trabalho, não consigo nada, estou sempre endividado e tal. E aí entra um outro aspecto, que é o aspecto da mordomia, que é a gerência, né? Que especialmente no nosso país, isso é muito precário. Sim. O nosso país ele é fomentado numa cultura de consumismo, né? Nós herdamos isso, de certa forma, da cultura americana, que é uma cultura muito consumista. A diferença é que lá eles têm muito para consumir, né? Nós também somos um país já bem próspero. A gente pode consumir, não há pecado nisso, mas uma coisa é nós consumirmos com frugalidade, né, que é uma palavra muito própria quando estuda esse tema, né, que é a ideia de você usufruir de forma moderada das coisas, né, sem ostentação, sem exageros, né, sem opulência, vamos dizer assim, e usufruir de forma... como desregrada. Por exemplo, quando colocamos aqui uma comida sobre essa mesa, fala assim, eu tenho que comer tudo, mesmo que meu estômago não caiba, eu preciso comer tudo. Assim é o consumismo, né? Quando a gente pega algum dinheiro e não tem gerência sobre ele é que nos domina, enquanto a gente não gastar tudo, a gente não está satisfeito, porque a gente não entendeu, não, o dinheiro tem que ser todo gasto, né? E, na verdade, há uma diferença entre gastar e investir, né? E a gente precisa administrar. Então, a gente precisa pensar nesse aspecto também. Uma parte eu preciso cobrir minhas despesas, uma parte eu preciso investir para ter uma reserva para eventualidades e até mesmo pensando previdencialmente, né? Que a gente não vai ficar jovem e forte para trabalhar a vida inteira, no futuro de ter uma aposentadoria ou de, às vezes, proporcionar algo para os filhos. Sim. Então, esse aspecto do investimento também é um aspecto que pouco se fala dentro das igrejas, mas é muito necessário. Até a gente vê um exemplo muito claro disso, foi a postura de José, né? Que ele teve a visão que viriam tempos de muita bonança, né? De muita prosperidade e logo depois tempos de muita escassez. E ele foi ali usado por Deus, sabiamente, até porque o faraó falou, não, você é o cara indicado, né? Para fazer essa gestão. E ele fez exatamente. No tempo de bonança, ele conseguiu, né, investir, guardar, né, nos seus celeiros, reservas, né? E obviamente não foi uma relação idolátrica, mas foi uma questão de gestão mesmo, né? Logística praticamente. E quando a fome veio, o tempo difícil veio, né? E que a gente pode fazer uma analogia na nossa vida, é uma enfermidade, um acidente, né? É uma mudança ou qualquer coisa que pode acontecer, uma crise, um desemprego. A gente ter alguma coisa ali para não passar necessidade, né? Então isso é muito importante também. A gente vê que o problema maior não é quanto você ganha, é quanto você gasta ou investe, né? Falando sobre gestão financeira, né? As pessoas ganham um salário muito alto, mas ela não tem esse controle, né? Essa administração correta e gasta mais do que ganha, né? Já outros talvez ganham menos, né? Monetariamente falando, mas administra corretamente e consegue até guardar um pouco, né? Exatamente. Porque tempestades todos nós podemos enfrentar, né? Agora, como você está, você se preparou ou não para ela? Você fez aquela reserva, né? Quando vem a tempestade, você poder então ter o recurso necessário para enfrentar aquela situação. Se não tem, você vai estar sempre em dívida, né? É questão do imediatismo, né? Vou gastar agora, amanhã, né? Então nós temos realmente que confiar em Deus, logicamente. Mas o se precaver não significa falta de confiança, né? Significa confiar que Deus é quem nos concedeu a saúde, o trabalho, tudo que a gente precisava para adquirir aquele valor e estarmos com a reserva necessária, né? Igual as viúvas lá né? Que não tinha a reserva do azeite, né? Azeite. E outras tinham e puderam então atender o chamado do noivo. Então a precaução também é importante. O ter uma reserva também é importante, tanto para nós mesmos, como também para socorrer o necessitado. A igreja também tem esse papel, né, que muitas vezes a sociedade não percebe, não reconhece, de socorrer o necessitado, né? Lá, como quarta igreja, por exemplo, a gente sempre fala que nós, como quarta igreja, não temos condição de sustentar ninguém, né? Sustentar mensalmente a ninguém, mas socorrer a todos, né? Hoje, de repente, é um irmão, uma irmã, uma família precisando, mas pode ser a minha família, e a igreja está ali para abraçar, para socorrer, dar aquele suporte, vencer aquele momento ali para que essa família daqui a pouco ela também esteja em condição de ajudar outras pessoas. Então, é um trabalho contínuo que é feito para que todos possam ter uma visão correta, administrar corretamente e, acima de tudo, glorificar a Deus, que é outro aspecto importante também na questão financeira, qual que é? O reconhecimento de que tudo é de Deus. Que eu faço assim, eu vou entregar o dízimo porque o dízimo é do Senhor. Se a minha vida é do Senhor, né, todo o restante é do Senhor. Então, nós devolvemos uma parte
que o próprio Deus requer dos seus filhos, né? Para que possamos, até mesmo para nossa compreensão de que confiamos que aquilo é de Deus, que confiamos que Ele vai continuar nos abençoando e vamos estar tendo possibilidade, graça do Senhor, de contribuir na manutenção da sua obra, né, naquele local onde a gente congrega ali, e a expansão dessa obra em outros lugares. Então, essa questão da fidelidade passa justamente por essa compreensão correta, né, de quem nós somos, né, a quem pertencemos e o que nós temos a administrar de maneira correta, segundo a direção de Deus. Então tem que devolver o dízimo? Tem que dar o dízimo, né? Devolver já... Pois é. Então, é o que a Bíblia ensina, né? O Novo Testamento fala sobre isso, o Velho Testamento fala sobre isso, antes da lei fala sobre isso. Então seria outro assunto, né, abrangente aqui para nós tratarmos sobre isso. Mas que, assim, quem tem dificuldade com respeito a isso vai buscar textos, né, talvez isolados, que vai mostrar o contrário. Sim. Mas quem entende que a vida dele ou dela pertence a Deus, vai enxergar como bênção. Eu tenho o privilégio de contribuir, né, na obra de Deus com um pouco do muito que Deus me dá, né, me deu condições de adquirir. Né. Quando fala dízimo, fala décima parte. Né. Se fosse 90%, né, se tudo é de Deus, não teria nenhum problema. Né. Não seria um exagero, mas ele é tão gracioso, misericordioso, né, que requer a décima parte dos 100 que nós... Então a matemática de Deus é diferente, né? Porque para nós 90 é menor do que 100, né? Para Deus 90 é maior do que 100, porque você ficar com o 100% sem a bênção de Deus não vai ser tão próspero, né? Tão eficaz. Então se eu devolvo, teoricamente fico só com 90%, mas a bênção de Deus faz com que aquilo ali traga ótimos e abençoados resultados na nossa vida. E só um parêntese, né? Não é a bênção de Deus porque eu devolvi. Não. Né? Então, se o dinheiro caiu ali, aí a bênção chega. Né? Não é sobre isso. Não é permuta, é consequência. E é interessante, isso que o pastor falou, pastor Alberto, embora não é o tema central, mas ele é um tema cabe muito nessa mesa, né? A questão de dízimo, porque lembra que eu falei no início, nós comentamos aqui sobre a questão do coração, né? E o dízimo, ele é uma demonstração disso. E muitas pessoas acabam fazendo um contorcionismo teológico para dizer assim, não, é coisa do Antigo Testamento. Mas, na verdade, se a gente olhar uma teologia bíblica, a gente vai ver que é um princípio eterno, né? A gente vê Abraão dando o dízimo antes da lei. A gente fala, não, é a lei, né? Mas antes da lei já era um princípio. Abraão, quando foi lá, encontrou Melquisedeque, rei de Salém, né? Melquisedeque, ele deu o dízimo. A lei não tinha sido estabelecida, Moisés nem existia. Então, já era um princípio. E no Novo Testamento, Jesus fala, devias fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ele estava falando de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Devias fazer, né? É um dever. Então, é um princípio eterno que perpassa tudo isso. Sim. E esse princípio, ele na verdade, retrata o próprio caráter de Deus. Sim. Né? Deus é generoso. E uma coisa que a gente precisa aprender quando lidamos com a riqueza, que aí mostra uma relação saudável com ela, é que nós trabalhamos com um senso de dever, buscamos aprimorar nossa administração, e isso, consequentemente, o objetivo que está em voga é a glória do Senhor. E, na verdade, se a gente for pensar de forma bem estrita, tudo é de Deus, né? É assim, não tem como a gente fugir disso e achar, não, 90% é meu, não é. Na verdade, Deus permitiu que eu administre 90% para a glória dele, eu vou viver para ele, então no fim tudo é de Deus. Então por que eu vou reter 10 pensando assim, eu vou administrar 100 para a glória de Deus? Mas será que quando eu tenho tanta dificuldade em fazer isso, isso não revela um apego no meu coração, né? Por algo que acaba não retratando o caráter divino, que é tão generoso? Deus deu o melhor que ele tinha para nós, que era o seu único filho, né? E ele nos dá todo bem, né? A Bíblia fala que ele nos dá vida, respiração e tudo mais, né? Em nenhum momento Deus reteve, né? Sim. Ele sempre doou, ele deu. Então, uma relação saudável com
com as finanças envolve sim a generosidade, né? Sim. E não necessariamente que a gente vai sair por aí como Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro, né? Mas quando você, por exemplo, um projeto lindo como esse seu aqui, que está alcançando e abençoando aí talvez milhares de pessoas, envolveu recursos aqui. Então, quando você falou, não, vou investir aqui, vai ser meu trabalho e tal, meu sustento, mas eu também vou usar isso de uma forma para proporcionar o bem e a palavra do Senhor chegar aos corações, você está, de certa forma, fazendo com que aquilo que Deus tem colocado no seu coração, nas suas mãos para administrar, promova a glória dele, né? E aí nós temos que fazer ter essa relação, né? Em relação ao nosso carro, nossa casa, né? Como nós podemos usar a empresa, ou mesmo que você tenha patrimônio investido, uma terra e tal, como eu posso fazer com que aquilo que está em minhas mãos proporcione o bem, né? Seja dos meus funcionários, dos meus vizinhos, né? De familiares, ou eu posso abençoar a obra missionária, por exemplo, né? Contribuindo com algum missionário que... Então, é algo é maravilhoso, né? E aí a gente lembra daquela relação lá do Rio Jordão, né? Na verdade, uma comparação da área do pastor, né? Que estuda geografia, né? Eu gosto demais daquela relação que eles fazem lá a comparação entre o Mar Morto e o Mar da Galileia, né? Sim, Mar da Galileia. Que um recebe a água do Jordão e devolve. E é uma região próspera. E o Mar Morto só recebe e é morto. Então, isso é uma relação que com o dinheiro é bem assim também. Aquelas pessoas só querem, são avarentas, apegadas ali, e aquilo ali se torna a própria destruição dela, ou a própria tristeza dela, dos que estão à volta. Lembrando o texto lá de Timóteo, né? O amor ao dinheiro é raiz de todos os males, né? Então não é o dinheiro em si, né? Nós precisamos para nosso dia a dia, não tem como a gente viver sem. Mas quando o coração está ali, é o amor demasiado, né? Que chama de avareza, né? Que inclusive Paulo diz que é idolatria, né? Tá colocando no lugar de Deus. Então esse é o problema que tem levado aí tantas pessoas a buscarem esse recurso que é bênção de maneira indevida, transformando em maldição realmente e trazendo transtornos e destruições em muitos lares e em muitos países até, né? Sim. Sobre essa questão do dízimo, né? Eu estava vendo não lembro nem por que eu fui ver esse vídeo, mas um conteúdo. Eu acho que eu vou citar aqui o pastor Zé Bruno, da banda Resgate. Sabe que ele é pastor também? Sabe, né? O Zé Bruno do Resgate? Não lembro, não. Do Resgate? Você não lembra? O cantor do Resgate, ele é pastor também. É Zé Bruno o nome dele. Zé Bruno, de uma igreja. Ele falando sobre esse movimento do dízimo e oferta na igreja deles, né? E aí, assim, é muito interessante entender o contexto pra gente entender o conceito e aí onde as coisas chegam, né? Eles vêm de uma igreja... eu acredito que é neopentecostal, né? Eles saíram ali da Renascer e aí eles formaram uma igreja com esses irmãos que não estavam concordando com aquilo como se estabelecia, né? E aí ele explicando que hoje na igreja deles não tem momento de dízimo e oferta, não pedem dízimo e tudo mais, tem ali do lado de fora uma forma ali que quem quiser sabe o caminho para que se faça, mas não existe essa obrigatoriedade do dízimo e tudo mais. E assim, eu vou falar do que eu tenho entendido sobre esse tema, e enfim, é só o meu entendimento, tá? Não é a Bíblia Responde, agora é o André comenta. Mas o que eu tenho entendido é que, assim, eu entendo claramente o nosso conceito de dízimo presbiteriano, né? O conceito presbiteriano de dízimo e oferta, e de que o dízimo, de fato, é uma instrução para ser seguida como se foi colocada, né? Digamos assim, que é a 10ª parte, é proporcional, né? A proporcionalidade daquilo que Deus tem nos confiado, a gente devolve. São muitos temas paralelos, mas esse tema da mordomia, eu acho que é um tema que vale, inclusive, um episódio, assim. E só mais um parêntese, né? Que às vezes o termo mordomia ele não é entendido com o significado real da palavra, né? A gente tem de mordomia muitas vezes como um descanso, um relaxamento. Tá na mordomia. A luxúria, e não é isso. E mordomia, assim, vem do sentido do mordomo, né? E o mordomo é o administrador, né? O servo administrador, né? E é esse entendimento mesmo de que é isso que Deus nos chama a ser na terra, né? Mordomos daquilo que Ele coloca nas nossas mãos para que a gente use para a glória dele, né? Seja quando a gente usa para os outros, seja quando a gente usa para nós mesmos, inclusive, né? Mas que a gente use a fim de glorificá-lo em tudo que fazemos. É muito difícil entender isso para quem não tá
Para quem o Espírito não ilumina mesmo, né? Assim, não esclarece, não tira a venda, né? É muito difícil entender. Mas esse é o caminho mesmo, né? Do fazer para a glória de Deus. Quando vocês estavam falando sobre o dízimo, né? O que eu fiquei pensando é que é como se o dízimo fosse uma parte que Deus facilita a nossa vida, né? Porque assim, 90% a gente vai ter que mordomizar, né? Administrar para a glória dele. Os outros 10, cuida aí dessa partezinha para a glória dele aí, igreja, sabe? Essa questão que você falou dessa prática aí dessa igreja, né? Desse irmão aí, talvez assim, pela questão de ter é isso que eu ia dizer. Se machucado com aquele vem de um contexto, exatamente. Então, às vezes vai para outro contexto, talvez um pouco mais, um pouco extremado. Exatamente. Né? Então, assim, né, um erro não justifica outro, né? Exatamente. Não é errado, mas, por exemplo, se a gente vai fazer isso, como a gente entrega, no momento específico de entrega ali, né? Naquele que chama gasofilácio, né? Que é o local lá que é colocado os envelopes, é até uma forma didática, né? Sim. De ensinar às crianças, ensinar aos demais, ensinar que eles estão chegando à igreja, que aqueles ali são os cristãos, aqueles são aqueles que contribuem, que têm o privilégio de contribuir para aquela causa, aquela obra, aquela igreja se mantenha, pague suas contas, né? A igreja não vai buscar recurso fora, não vai pedir nos comércios, não vai pedir aos políticos. A igreja, através do que Deus nos abençoou, que nós nos abençoamos mutuamente, abençoamos os outros, né? Então, os seus filhos estão ali de fazer essa entrega, se desenvolver para que a obra se mantenha. Então, vamos buscar fora, né? Então a gente tem esse equilíbrio, né? Nem ficar aí tem aqueles que se sentem machucados porque pede e aí agora não vou pedir mais nada porque né? Então vamos buscar um equilíbrio aqui que é o mais difícil, né? Mas é o que devemos buscar para que haja uma postura e uma atitude correta diante dessa parte aí que é a administração também quando se lida com as finanças e devolve o seu dízimo, né, ao Senhor. Uma coisa muito importante, que eu acho que é um valor que precisa ficar bem frisado para nós, né? Queremos uma relação saudável com o dinheiro. Quem está assistindo esse podcast certamente quer. É um ato de culto. Exato, é louvor a Deus. Louvor a Deus. Exatamente. Então, desde, por exemplo, quando falou de princípio eterno, quando lá tá espontaneamente Abel e Caim separaram lá uma parte do que eles tinham e ofereceram, fizeram uma oferta a Deus, né? Então, o ato de culto, ele extrapola esse aspecto da lei, né? Não é um aspecto legalista, é um princípio eterno, gente. Exatamente. Então, por que nos cultos tem o momento da entrega e tal? E é importante que a igreja continue mantendo isso. Agora, com o evento do Pix, cada dia isso diminui, né? Mas muitos fazem questão de, na hora lá da entrega, acessar o QR Code e fazer. Isso não é por acaso, gente. Aquela pessoa que faz isso, ele tem a consciência e fala, Senhor, nesse momento eu estou fazendo a entrega de parte daquilo que o Senhor me deu. Eu quero te agradecer, porque o Senhor tem sustentado a minha família, tem nos mantido, e agora eu entrego ao Senhor parte daquilo. Exatamente. O recurso e o resultado vem do Senhor e não de mim. Exatamente. É confiança em Deus e não naquilo que a gente tem. É isso mesmo. É um ato de culto. Assim, só finalizando, né, essa questão dessa história, assim, que foi justamente o que vocês colocaram, assim, que eu fiquei refletindo sobre, né, que a gente entende o contexto e a gente entende o porquê, né, de nesse momento eles terem essa visão. Mas, assim, o meu desejo, olhando de longe, totalmente de longe, né, é que isso passe. E que essa compreensão, ela seja cada vez mais, assim, curada para que eles tenham esse prazer e esse movimento seja feito com leveza. Né? E isso é um desafio que muitas vezes a gente tem, inclusive na IPB, e eu não estou dizendo que a IPB é livre de escândalos, né? Assim, mas graças a Deus e glória a Deus mesmo, é Ele que preserva, né? É uma igreja que tem poucos escândalos, né? E é muito cuidadosa mesmo, assim, é muito zelosa em relação a esse movimento, que isso nos gera, inclusive, assim, uma leveza e uma facilidade de lidar com esse tema e de fazer o momento do dízimo e oferta, de incentivar os irmãos a dizimarem, por ter essa clareza e essa percepção interna também de todo esse cuidado que se tem, de forma que o milindre ele seja muito menor, né? Tanto no incentivar que aconteça, como no entender que não é na força também do braço do pregador
que o recurso vai chegar, porque não é. Não é. Né? É no mover do Espírito de Deus, convencendo os irmãos. Não convencendo os irmãos a darem o dízimo, mas convencendo os irmãos de que, de fato, Deus é dono de tudo. Né? E é isso que a gente deseja, né? Que cada vez mais o Espírito nos santifique. E essa santificação produza esse movimento, né? De gratidão, de generosidade. Não para que cada vez mais esse 10% vire 15%, vire 20%. Não é isso. Exatamente. Mas para que cada vez mais nós usemos a nossa vida em todas as áreas para a glória, para o louvor de Deus, né? É isso que a gente quer. Esse é o nosso desejo. Não cabe aqui agora nós falarmos sobre os procedimentos que a igreja tem para lidar corretamente com essa questão, né? De ter esse zelo, ter esse acompanhamento, né? Não cabe agora. Mas quem convive na IPB, na Igreja Presbiteriana do Brasil, percebe isso aí, né? Que realmente é uma forma correta, bíblica, transparente, né? Transparente, de saber investir aquilo que cada cristão, né? A partir do suor do seu rosto, teve a alegria de devolver, e agora vamos administrar corretamente para que a obra se mantenha, se expanda, né? E acima de tudo, para que Deus seja glorificado. E quando você fala que não cabe aqui, não é num sentido de assim, é porque é misterioso. Não, é porque leva tempo, né? A gente não tem tempo para falar disso agora. Exatamente. Mas assim, esse é o motivo, né? Se você vem de um contexto em que isso foi um problema para você em relação ao seu relacionamento com a igreja, e você quer saber, você pode perguntar. Não há obscuridade, nada disso, sabe? Então você pode perguntar tanto na igreja em que você estiver frequentando, como se você quiser mandar essa dúvida pra gente também ali, conversar com a gente mais particularmente. Manda mensagem ali, seja no YouTube, seja no Instagram, a gente direciona pros pastores para eles conversarem com vocês, explicarem como funciona isso na nossa igreja. Não tem segredo, não. Só não cabe porque levaria tempo para explicar tudo isso. Exatamente. Eu acho interessante e ousado, André, e a gente falar isso num momento e estar em rede aberta, né? Eu creio que é muito interessante. E eu acho que nós, como cristãos, eu vou usar uma expressão talvez nova aqui, né? Nós não podemos ter a síndrome do jabuti, né? Que qualquer coisa que de certa forma cause alguma ameaça, ele se esconde no casco. E às vezes a gente acaba ficando tão melindroso em relação a isso, porque, por exemplo, política é um tema controverso e é polêmico. Não vamos falar mais sobre política. Dinheiro é um tema controverso e polêmico. Não vamos falar mais sobre dinheiro. Não! Aí nós vamos abrir mão da bênção que né? Uma vez eu vi um pastor testemunhando isso, que ele falou um dia lá sobre dízimo, expondo de uma forma bíblica, e uma irmã veio e agradeceu. Ela falou, pastor, foi bom demais eu ter instrução, porque eu estava sendo privada de uma bênção na minha vida por não ter instrução, né? Porque a pessoa, quando ele é bem instruído e ele faz as coisas com aquele equilíbrio e a saúde bíblica que deve ter, tudo isso transforma em bênção na vida dela, né? Sim. Uma série de bênçãos espirituais, materiais e relacionais, né? Então Jesus nos quer que vivamos de forma abundante. Então é muito bom a gente ter coragem, clareza e ao mesmo tempo essa coerência bíblica que precisamos para viver de forma saudável. E viver de forma abundante é viver na presença de Deus. Amém. Né? E é isso que a gente precisa cada vez mais entender, que a vida abundante, ela pode ser uma vida com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, né? Com muita saúde ou com pouca saúde. Exatamente. Mas quando a gente vive na presença do nosso Deus, o muito dinheiro não nos seduz e o pouco dinheiro não nos assusta, né? Porque a gente sabe que o nosso Deus está com a gente. É isso, né? É um tema muito difícil, porque eu vejo que a sociedade carrega já muitos entendimentos, né? Então, enquanto vocês falam tudo que vocês falam, eu fico pensando assim, e não que eu consiga decifrar tudo que a audiência está pensando, né? Mas quando você fala viver de forma abundante, eu fico, as pessoas estão pensando que abundante é ganhar muito dinheiro, não é isso. Então, é um desafio mesmo, né? Assim, a gente conseguir colocar as coisas de forma que elas sejam compreendidas à luz do que nosso Deus tem a nos ensinar. E é uma maravilha, né? Quando a gente consegue entender. O ensino primordial é o ensino da nossa dependência de Deus. Exatamente. Outra coisa que o ter muito pode causar é achar que aquele dinheiro é que vai me dar a saúde, é que vai me dar a condição de viajar, é que vai me dar isso e aquilo outro. E não é. Né? É Deus, todo dia. Tanto é que a oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia. Não é o pão nosso desse mês, o pão nosso desse ano. Não. Alguns Nicodemos falam assim que também é o pão nosso e não é o pudim nosso. É o pão nosso. Ele promete o pão. Não é o pudim. Então, o essencial, né, com certeza vai vir, né? Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades, né, dos nossos luxos,
né? Mas eu fui fiel a Deus e aquilo que eu queria Ele não me deu. Eu realmente preciso? É necessário? Às vezes é necessário que você não tenha para você entender que seu coração está no lugar errado. Exatamente, com certeza. Exatamente. Se Ele priva, né, e Ele é nosso Pai que é o melhor para a gente, há algo a ensinar, né, para nós. Então nós temos que continuar confiando e aprender a lição, né, e crescer com aquela situação. É isso mesmo. E até assim, voltando um pouquinho lá no assunto que a gente estava falando sobre o negócio da aposta, e aí do buscar prazer na coisa errada, e a gente pode falar desse movimento, né, do querer o dinheiro porque ele traz esse prazer, ou até da má administração porque você usa todo o recurso que Deus te dá para que você gere prazer em você, né? Eu tava vendo um conteúdo, eu não lembro qual é o contexto agora, mas de um pastor falando sobre esse movimento da busca por prazer, e tem muita conexão com o nosso episódio do pecado, né? Mas falando sobre, assim, que quando a gente busca prazer fora de Deus é porque a gente não está encontrando prazer em Deus. E isso me trouxe uma clareza muito interessante, assim, entender isso, porque a gente entende que, de fato, o ser humano, ele precisa de prazer, né? Então, assim, não é sobre negligenciar a necessidade do prazer que nós temos. Nós temos mesmo, mas a gente precisa de prazer mundano à medida em que nós estamos vazios do prazer que a gente encontra em Deus. E aí uma coisa muito interessante que ele trouxe foi que esse buscar prazer em Deus também não é como se fosse algo místico. Porque quando a gente fala isso para as pessoas, assim, né, de forma direta, e pelo menos eu tinha esse entendimento, né, que era como se fosse assim, então é porque eu tô orando pouco, é porque eu tô lendo pouco a Bíblia? Provavelmente também, né? Não é que não seja. Mas é porque, assim, existe também esse movimento do buscar prazer no obedecer a Deus, que nos traz prazer. Exemplo, isso que você estava falando sobre a boa administração. A boa administração dos nossos recursos é algo extremamente prazeroso. Você vê o dinheiro funcionando, você vê a planilha organizada, você vê que você não tem dívida. Tudo isso nos traz prazer. Prazer, assim, como que eu posso dizer? É química do corpo, sabe? Dopamina, serotonina, essas coisas assim. Traz isso pra gente. E isso em Deus, e não sendo só isso por isso mesmo, né? Mas nos alivia da busca por esses prazeres imediatos. Então, se eu tenho o prazer de ser um bom mordomo daquilo que Deus me deu, eu não preciso buscar o prazer em comprar roupa, no consumismo, né? Na compulsão alimentar, na compulsão dos jogos, sabe? Porque tudo isso é descompasso, né? E à medida em que a gente busca em Deus, não é só orar, mas ir pro monte. Não, vai pro monte que aí você vai ter o prazer. É isso também, porque é isso que nos enche para vivermos uma vida de mordomia. Exatamente. Né? Mas vivendo uma vida de mordomia, sendo obediente aos princípios de Deus, aos princípios bíblicos, essas coisas trazem esse prazer da vida, nos permitem contemplar a vida, comer uma comida gostosa, pagar pela comida gostosa e viver isso em Deus e louvar a Deus com isso, exatamente, né? E esse é um princípio divino também, né? Exato. Isaías fala assim, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Falando do servo que seria Jesus, que trabalharia arduamente, mas que se satisfaria com o fruto desse trabalho, que seria a redenção dos pecadores da humanidade, né? Quando fala do Salmo 128, feliz o homem que teme ao Senhor e anda aos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então, exatamente essa relação saudável que gera esse prazer e essa alegria, né? Essa satisfação de fazer, de empreender, de botar uma semente, suar a camisa, né? Vê-la crescer. Às vezes pegar o sol causticante, mas chegar o momento dela trazer, ela se multiplicar e trazer. E aí vem uma lagartinha querer comer ali. Tem que lutar com ela. Exatamente. Isso é uma dinâmica que o próprio Deus nos ensina, né? Que é muito saudável. E pode lembrar também do Salmo 37, agrada-te do Senhor. E ele satisfará. Se a gente for pegar só... marcado na minha aliança. Teve um pastor que pregou no meu casamento que ele falou sobre isso. Que legal. Beleza. Se pegar só a parte B do versículo, né? Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas cadê o desejo do meu coração sendo satisfeitos, né? Vai ter que pegar o começo. Agrada-te do Senhor. Perfeito. Então, ele vai satisfazer por quê? Porque nós estamos agradando dele. E aquilo que a gente vai receber, né, a gente sabe que é do Senhor, né, para o nosso bem. E nem tudo que eu quero, eu vou receber. Graças a Deus por isso. Né? Porque se ele desse tudo que a gente
pensa que quer, ai de nós, né? Então ele vai dar aquilo que é muito melhor para nós, em todos os aspectos da nossa vida. É interessante, você já olhou aí no relógio. E é interessante que na Bíblia, o tempo todo, Deus ele está nos chamando a atenção para desviar o olhar das coisas e olharmos para Ele, né? É o Mateus 6,33, o Reb também tinha aberto ele no começo aí, porque ele fala, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo, olha para mim, né? Viva a minha vida, né? Viva esse amor, essa relação saudável comigo, porque o restante eu vou dar conta para você, né? Então, todo projeto nosso, trabalho, quando nós pegamos nosso salário, quando nós estamos fazendo algum projeto, a gente precisa sempre ter isso em mente. Senhor, como eu posso te glorificar, né? Como eu posso ter mais alegria e amor por ti através disso que eu estou fazendo? Que nós não vamos nos desconectar, né? E aquilo que é um meio vai se tornar o fim, porque quando, por exemplo, a pessoa vive pelo dinheiro, né? Quantas pessoas se gastam, perdem a saúde e tal, porque tem uma ambição de ser rico e tal, e no final morrem, às vezes deixa aí uma boa herança para os filhos brigarem entre si, ou a viúva desfrutar com o outro, né? Sendo meio sarcástico até nessa questão, né? Que é irônico isso, né? A pessoa trabalhou tanto e quis tanto, mas às vezes ele nem sequer desfrutou. Então a gente precisa aprender isso. Essa relação frugal envolve desfrutar, envolve poupar para eventualidades e riscos, mas nunca tirar o foco do que é principal, que é o objetivo de glorificar Deus. O amor, o último e principal que permeia todas as coisas é o amor pelo Senhor. Seja no desfrutar, seja no guardar, né, por assim dizer. Exatamente. Fazendo para a glória de Deus e entendendo que é Ele que cuida da gente, né? E Ele é o fim pelo qual fomos criados, né? Amém. Viver, louvar Ele, glorificar Ele. Eu tava pensando enquanto a gente tava falando, eu não sei se a audiência já percebeu isso, eu não sei se eu deveria contar pra eles isso. Mas agora eu já comecei a falar, eu tenho que terminar, né? Eu tava pensando que os episódios desse podcast, eles são todos iguais. Porque se a gente fala de trabalho, a gente vai falar que o trabalho é pra glória de Deus. Se a gente fala de dinheiro, a gente fala que o dinheiro é pra glória de Deus. Tudo no fim é uma conversa muito semelhante. E assim, eu sinto dizer que é isso mesmo, né? Exatamente. E vai continuar sendo assim, e em nome de Jesus que continue sendo assim, né? Sim. E a gente não se desvirtue no meio do caminho e encontre outro fim para qualquer tema, né? Tudo se resume nisso, né? O propósito de Deus para nós é isso, né? Exatamente. Viver para a glória dele. Se alegrar nele para sempre, né? Exatamente. E entendendo que realmente o lidar corretamente com as finanças e todas as outras áreas é um exercício de fé, né? Porque a gente vai entender que realmente é Deus que tem o melhor para a gente, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Confiar realmente que Ele vai nos conceder, né? O pastor citou aí Mateus 6, né, quando ele fala sobre os lírios dos campos, né, os pássaros, né? E Deus cuida da gente muito melhor do que tudo isso, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Exatamente. Então, se a gente não confiar, vai buscar em outros recursos. Né? Então, se a gente aprender a confiar, não é que vai deixar de trabalhar, porque trabalho é bênção, mas vai saber que tudo é o Senhor que vai nos proporcionar a condição para trabalhar, para conseguir o recurso, para administrar corretamente o recurso, para ser até mesmo um instrumento nas mãos dele para ajudar outras pessoas. Tudo vem do Senhor, né? Porque Ele é tudo em nossas vidas. Amém, glória a Deus. Você que está ouvindo a gente, esse é o momento para você deixar dúvidas, comentários, enfim, no nosso episódio. E eu digo isso porque eu tenho certeza, a gente também é outra coisa que é muito normal, né? A gente tem um roteiro, mas as coisas vão acontecendo, né? E sem dúvida a gente deixou de falar de vários pontos, né? Assim, tem muita coisa assim, eu imagino que na cabeça de vocês e na minha, assim, mas tinha isso que seria interessante mencionar e tal. Fica uma próxima. Exatamente, fica para uma próxima. E aí, falando sobre esse ficar para uma próxima, é por isso que eu falo que esse é o momento de você participar. Então, deixa o que a gente não falou. O que a gente deveria ter comentado? O que discorda. Exatamente. O que a gente falou que você não concordou muito, não entendeu, enfim. Coloca aí nos comentários. Isso é muito importante, porque... E a gente está chegando no momento do nosso podcast em que tá no momento de vocês participarem. A gente tá nessa conversa aqui muito unilateral, né? A gente tenta fazer esse exercício meio de... Como que eu posso dizer assim? De... bola de cristal? O que será que as pessoas estão pensando? O que será que elas queriam? O que será que elas perguntariam? E tudo mais. E tá no momento de você participar também. Então, deixa a sua dúvida, deixa o seu comentário.
especialmente sobre esse tema, mas agora, assim, o que você pensa assim, nossa, mas eles estão falando disso, daquilo e não falaram daquilo ainda, poxa vida, e tal. Esse é o momento de você falar do que você quer que a gente converse, né? Qual o tema que você quer que a gente traga aqui pro nosso podcast. Coloca lá no comentário do YouTube. O comentário do YouTube é o que a gente acaba mais vendo, mas também no Instagram, deixa comentário nos cortes, nos episódios, enfim, que a gente vai captando tudo isso para trazer temas, dúvidas, enfim, que venham de fato de vocês. Não, fiquem à vontade. Fica pro próximo episódio. Mais assuntos, mais temas diferentes, né? Fica pro próximo. Agradecer, né, a oportunidade. Esperamos que realmente tenhamos conseguido, de alguma forma, ajudar aqueles que estarão assistindo, que estão assistindo, né? Para que, como você falou, né? Possamos viver e aprender a viver, que não é uma coisa natural, aprender a viver para a glória do Senhor. A tendência nossa é nadar ao contrário. Né? Então a gente tem que nadar contra a maré, vivendo para a glória do nosso Deus. Vou pedir para você dar a referência de Mateus. Qual é o capítulo, os versículos em que ele vai falar sobre os tesouros Mateus 6, é no Sermão do Monte, né? Perfeito. Sermão do Monte. Pode ler o sermão todo. Sim, não. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é onde Cristo prega aquele famoso sermão chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Então, todo ele, como toda a Bíblia, né, mais especificamente nesses 3 capítulos aí, né, falar sobre lidar com o coração, quem deve ser o primeiro lugar na nossa vida, né, por que eu estou aqui, né, qual o objetivo da minha vida. Então, esses 3 versículos aí 3 capítulos, aliás, vai dar um start para você pegar gosto, né, por toda a palavra e continuar lendo. É isso aí. Não deixar de ler. Especificamente Mateus 6 é onde ele vai falar sobre os tesouros, né? E ele vai fazer esse paralelo entre os tesouros nos céus e os tesouros da terra, né? Exatamente. Perfeito. Uma curiosidade, no Sermão do Monte, das 107 versículos, 28 falam sobre finanças, sobre dinheiro. Exatamente essa preocupação que Jesus tinha de que a gente tivesse o coração no lugar certo, né? E de saber que o dinheiro ele é um grande ídolo potencial, né? Exatamente. Sim. A minha palavra final desse com fé em Deus. Minha última palavra. Primeiro, estimular você a amar a Deus de todo o coração, né? Eu acho que o grande sentido da vida, do trabalho, faculdade, acadêmica, carreira acadêmica, né? Relacionamento, família, é amar a Deus. Se alguma coisa nos atrapalha a amar a Deus, tá errado, né? Isso é preocupante. Uma segunda questão ame trabalhar, né? O trabalho não é maldição do Éden, não. Ele já existia antes do pecado, né? Ame trabalhar, o trabalho é bênção, né? Olhe o seu trabalho como uma forma de promover a glória de Deus, de promover o bem-estar da sua família e faça isso com dedicação, com zelo, né? E uma parte do trabalho é a administração, né? Então administre bem o que Deus te deu, não seja consumido pelo consumismo, né? Pela vaidade das marcas, né? De querer sempre a melhor marca, né? Ostentação e coisas assim, porque às vezes o seu dinheiro ele vai, né? Na verdade, eu vi algumas coisas sobre isso, alguns expoentes falando sobre isso, né? E uma coisa que me chamou a atenção, um autor falando que hoje nós nos tornamos outdoors, né? Vitrines, né? Na verdade, nós somos manequins ambulantes de marcas. E é uma coisa que nós precisamos também nos desvencilhar. Não quer dizer que a gente não possa usar uma marca boa, às vezes está lá numa promoção, ou é realmente um custo-benefício. Mas a gente não pode se deixar ser seduzido ao ponto de ser dominado, né? Eu só uso a marca X, mesmo que vai me custar a carne do almoço, mas é aquele tênis, né? É aquela camiseta, é aquele carro, é aquele celular. Isso é uma prisão, né? Exatamente. Que é uma prisão, é se libertar, né? Então não se deixe dominar por isso, né? E lembre-se que todo o dinheiro ele pode ser uma semente que nós podemos plantar e isso pode trazer muitos frutos, né? Se a gente administrar bem, usar para um fim proveitoso, vai ser realmente um bem, né? E não exatamente. Uma maldição, né? Exatamente. É isso aí. Glória a Deus mesmo. Amém. Se aqui tá bom, estão me instruindo aqui que câmera eu devo falar. Se você não seguiu a gente ainda lá no início, quando eu pedi pra você seguir, esse é o momento de você se arrepender e mudar de atitude. Então siga. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Siga o nosso Instagram, a bibliaresponde.ipb, se não estou enganado. O Instagram das igrejas também, né, da segunda IPB, do Seminário Presbiteriano no Oeste do Brasil e da quarta IPB. Falando especificamente sobre a quarta IPB, quando que vocês têm programações, onde ela fica?
Bom, então, os trabalhos normais, né? Domingo, 9 horas, temos escola bíblica dominical, criança de rol de berço até, né, não tem faixa etária. Rol de berço é criança pequenininha, 0 anos. Ela tem as professoras lá, irmãs carinhosas, né, que vão cuidar bem. Jovens, adolescentes, adultos, toda a faixa etária tem classe para eles, para estudarmos a palavra, para aprendermos mais e mais sobre finanças e todos os assuntos que forem aí debatidos, vamos estar lá trabalhando também. À noite, né, nosso culto é 18h30, e durante a semana nós temos as terças-feiras, estamos tendo agora em fevereiro, como também foi em janeiro, oração, e a partir de março vão ter estudos bíblicos, né? Temas maravilhosos que cada um que for lá será bem recebido e com certeza vai aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Essas são as programações normais. Temos também nossos grupos familiares, né? Grupos que reúnem nas casas, vários grupos. Quem quiser saber então onde é que é mais perto da sua casa, faça contato que a gente terá a alegria de poder indicar um local próprio para você estar ali junto com alguns irmãos, compartilhando, perguntando, né? Também contribuindo no ensino e todos ali convivendo de acordo com a vontade do Senhor. Perfeito. Se você não é de Paraná também, a gente sempre comenta aqui que a gente deixou lá no Instagram do podcast um caminho para você encontrar uma IPB na sua cidade. Você consegue entrar lá no site da IPB e aí vai ter a lista, né, a relação de todas as IPBs para você encontrar uma igreja também para chamar de sua, né, para chamar de nossa, para nos chamarmos de irmãos, né. Também. Se você não é da IPB também, a gente não é exclusivista não. Então, o nosso desejo é que você continue buscando a Deus e vivendo para a glória dele. E amém. Que a gente também continue, que Deus e o Espírito de Deus, enfim, nosso Senhor, nos preserve nele para a glória dele. Por falar em achar IPB, a quarta igreja é Rua Antônio Adriano, 59, bairro Urupá, aqui de Paraná. Perfeito, show de bola. Mais algum aviso? Pessoal, fechamos? É isso. Então, estamos encerrados. É isso aí. Muito bem. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Deus abençoe.